E pessoal, vamos para a correção da parte de ciências humanas agora, tá? Meu nome é Matheus Oliveira, sou professor na Zeus Mentoria, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e sou militar desde 2010. Ajudo pessoas a passarem concurso desde o ano de 2012. Então é isso aí. Siga, se inscreva no canal que tem bastante novidades aí, beleza? Bom, então vamos lá. No contexto de hidrografia de Minas, os lagos naturais apresentam distribuição espacial restrita e estão associados a condições geomorfológicas e hidrológicas específicas. Tá. Vamos deixar essas duas informações aqui sublinhadas. Considerando a ocorrência desses corpos d'água no estado, assinale a alternativa que caracteriza corretamente um lago natural presente em Minas Gerais, que é uma questão muito específica de uma região muito específica, tá? Vamos direto para a resposta, que é o gabarito letra C. Vamos lá. Lagoa Silvana, situada no Vale do Aço, formada por processos naturais associados à dinâmica fluvial e à depressão do relevo, configurando um dos principais exemplos de lago natural em Minas Gerais. Então vamos lá. Fazendo uma pesquisa aqui, o que a gente analisou? A Lagoa Silvana, no Vale do Aço, que é na região de Timóteo, Minas Gerais, pode olhar aí depois. Ela é formada por processos que estão ligados, né, à dinâmica fluvial, ou seja, conforme os rios que passam no local ali. E a depressão do relevo, né? A parte mais profunda do relevo. Então, que aí, fazendo essa depressão, né? Eu formo uma lagoa, né? A lagoa, ela é delimitada, né? Não é igual um rio, né? Que tem um curso extenso. E por conta disso, forma-se aí um exemplo genuíno de lago natural, tá? Vamos ver por que as outras não estão corretas. Lagoa da Pampulha. O lance da Lagoa da Pampulha é porque ela é artificial, ela não é natural, né? A Lagoa da Pampulha ela foi criada, né? Ela foi criada na década de 30, né? E na época quem encabeçou essa a criação da Lagoa da Pampulha foi Juscelino Kubitschek, inclusive, tá? O Lago de Furnas, bem famoso, lá no sul de Minas, perto de Varginha ali. Originado por processos tectônicos naturais que deram origem à extensa depressão preenchida por águas pluviais. Pluviais tem a ver com chuva, né? E o Lago de Furnas também, ele é artificial, tá? E ele foi criado lá na década de 60 pela CEMIG, né? É um reservatório da hidrelétrica de Furnas, né? E a D, Lago de Três Marias, localizado no Rio São Francisco, caracterizado como um lago natural de extensão resultante da acumulação hídrica em área de planície. Também o Lago de Três Marias é artificial, ele não é natural, tá? Também foi criado lá na década de 60, foi inaugurado na década de 60, né? Tranquilo? Então, portanto, somente a alternativa C, correta. Não cabe recurso, tá? Vamos para a próxima questão, questão 37. No contexto da urbanização brasileira, as áreas conurbadas resultam na expansão contínua de centros urbanos vizinhos, formando aglomerações com forte integração espacial e funcional.
Considerando os processos de conurbação e os padrões de crescimento populacional, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica dessas áreas. Vamos para a resposta. Resposta, letra A. Tá? As áreas conurbadas caracterizam-se pela continuidade do tecido urbano entre municípios distintos, com integração de fluxos populacionais, econômicos e de serviços, associada à concentração demográfica. Concentração demográfica tem a ver com a população em si. Então, primeiro, o que é esse negócio de conurbação, né? Conurbação é o processo onde duas cidades vizinhas elas crescem até elas praticamente se fundirem, né? E aí tem essa intensa troca de fluxo populacional ali, igual por exemplo, Contagem, BH, Betim, que é tudo colado ali, né? Aí você vai ver muita gente utilizando serviço de saúde, educação, mora numa cidade e os filhos estudam em outra e tudo mais, tá? Então, portanto, a resposta é a letra A, tá ok? A B. Por que a B não é? As áreas conurbadas correspondem a cidades planejadas com crescimento populacional homogêneo, marcadas pela ausência de desigualdades e pela distribuição equilibrada de infraestrutura urbana. A B ela fala que as desigualdades características das conurbações elas não existem, né? E pelo contrário, né? Não é uma cidade planejada, né? Ela foi crescendo de forma natural. A C, a conurbação ocorre com espaços com baixa densidade demográfica. Baixa densidade demográfica? Sendo o resultado da dispersão populacional e da redução das funções urbanas entre municípios. Pelo contrário, acabei de explicar que às vezes você vê uma pessoa utilizando o sistema de saúde de outra cidade, morando em outra, porque é próximo, às vezes a diferença é de uma marginal, de uma avenida, né? Então faz sentido, né? A D. Áreas conurbadas apresentam crescimento populacional limitado, com pouca mobilidade intermunicipal, não é alta a mobilidade intermunicipal de um para outro. Então, totalmente errado. Questão 37, resposta letra A, ok? Vamos para a próxima questão, 38. Vamos lá. Minas Gerais apresenta grande diversidade de paisagens naturais, destacando-se cachoeiras, grutas e cavernas associadas a diferentes formações geológicas e contextos geomorfológicos. Considerando essas formações, assinale a alternativa que identifica corretamente um desses elementos naturais emblemáticos do estado. Tá? Vamos direto para a resposta aqui, letra C. A Gruta de Maquiné, localizada no município de Cordesburgo, é uma das mais importantes cavernas do Brasil, formada em rochas calcárias e marcada por espeleotemas como estalactites, estalagmites. Então, inclusive a espeleologia, não é espelho de espelho, não. Espeleologia é o estudo de grutas, né? Estalactites e estalagmites são aquelas estruturas pontiagudas assim que formam do chão e formam no teto também, tá? Então, também é uma questão muito específica, tá? Essa gruta de Maquinela está localizada lá em Guimarães Rosa, tá? E é uma das mais visitadas, né, do Brasil, assim, se a gente for pensar. Ela foi descoberta lá no século XIX, 1825, para ser mais exato, até fiz uma pesquisa aqui. E sim, ela é formada em rochas calcárias, né, do grupo Bambuí e apresenta ricos espeleotemas, que é o que está escrito aqui, né? Como estalactites e estalagmites. Essas estruturas assim. Show? Beleza.
é uma questão muito específica, né? Então, enfim. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, questão 39. No contexto da gestão de riscos associados às barragens de Minas Gerais, então que importante, né? Especialmente após desastres recentes, a segurança dessas estruturas passou a ser orientada por instrumentos técnicos e normativos bastante específicos. Considerando esse cenário, assinale a alternativa que expressa corretamente um princípio técnico da segurança de barragens do Brasil. Inclusive, curiosidade, eu estive lá em Brumadinho algumas vezes. Lá foi uma experiência assim incrível. Talvez vocês que entrar na próxima turma possam visitar lá. Mas o trabalho, na atual data, hoje é 30/7, eu estou gravando esse vídeo, né, o bombeiro já não está mais intensificado lá como estava no início, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Triste ao mesmo tempo, mas muito válida. Então vamos para a resposta, que é a letra B. Essa aqui é bem clara, né? A Política Nacional de Segurança de Barragens estabelece que a avaliação deve considerar simultaneamente a categoria de risco e o dano potencial associado, exigindo monitoramento sistemático, tá? Então, uma questão, né, bem específica, inclusive, ó, a Lei 12.334, 12.334 de 2010, que fala da Política Nacional, né, de Segurança das Barragens, né? Política Nacional de Segurança de Barragens. E a resolução número 143 de 2012 estabelece a classificação por dois eixos, que é a categoria de risco e o dano potencial associado. Os dois critérios são considerados simultaneamente, tá? Então, utilizam-se essas duas legislações aqui. Lei 12.334 e Resolução 143, tá? Tranquilo? Questão 40. Vamos lá. No contexto dos impactos socioambientais decorrentes da implantação e operação de barragens em Minas Gerais, estudos recentes têm destacado efeitos sobre os sistemas aquáticos, especialmente relacionados à dinâmica biogeoquímica e à conectividade ecológica. Considerando essas abordagens, assinale a alternativa correta. Bom, vamos direto para a alternativa correta, que é a letra A. A presença de barragens interrompe a conectividade longitudinal dos rios, alterando o fluxo de sedimentos, nutrientes e organismos, o que compromete ciclos reprodutivos de espécies migradoras. Então, realmente, as barragens elas têm essa característica, vamos dizer assim, são pontos negativos, né, que atrapalham o curso natural dos rios, né? Então, ela bloqueia esses sedimentos, né? Então isso fica aprisionado no reservatório, fica ali, né? E a migração de organismos, nutrientes, enfim. E o que acontece? Outra coisa importante é as espécies migradoras, né? O que são espécies migradoras? São peixes, por exemplo, que migram de uma região para outra. Então essas barragens elas impedem que esses peixes migram. Por exemplo, o dourado, o surubim, né? São peixes que, né, têm uma, uma capacidade de nadar por muitos metros, muitos quilômetros, né? E, enfim, eles não conseguem alcançar determinadas áreas, tá? Então, portanto, a letra A, correta. Vamos para a próxima questão, 41. Vamos lá. A exploração de minerais não metálicos em Minas Gerais, especialmente em contextos kársticos e metamórficos,
envolve implicações técnicas relacionadas à variabilidade mineralógica, as propriedades físico-mecânicas das rochas e aos impactos associados aos métodos de lavra, não é larva, tá? Lavra, tá? Considerando esses aspectos, assinale a alternativa que expressa corretamente uma característica técnica do quartzo explorado no estado. Bem específica essa questão. Ciências humanas foi um desafio aí. Tá? A resposta aqui é a letra D. O quartzito resultante do metamorfismo de arenitos ricos em quartzo apresenta elevada dureza, baixa porosidade e alta resistência à abrasão, o que justifica seu uso em revestimento e pavimentações. Então, o quartzito ele é uma rocha metamórfica. O que é metamórfica? Ela não é ígnea. Ígnea que tem origem dos vulcões, certo? Então ela é formada por metamorfismo. Como se fosse a, a fusão, né, de arenitos quartzosos, né? Arenitos que têm essas composições. E aí a recristalização do quartzo, né, depois desse processo de alta pressão, bastante tempo, durante o metamorfismo, né, ele produz essa rocha mais dura, elevada dureza, né? Fiz uma pesquisa também, a dureza 7 na escala de Mohs. Eu nem sabia dessa escala, interessante. Baixa porosidade, ou seja, ela é bem densa. Alta resistência mecânica, ou seja, aguenta pancada, vamos dizer assim, entre aspas, né? E excelente resistência à abrasão, né? Interessante. Então, por isso essas propriedades tornam ela ideal para revestimentos de pisos, fachadas, né? Que vai, né, ter alto fluxo de pessoas ali pisando e pavimentações. Interessante. Bacana? Questão 42. Vamos lá. No estudo das cidades históricas de Minas Gerais, a preservação do patrimônio cultural envolve a consideração integrada de elementos materiais e imateriais, bem como das relações espaciais que estruturam o tecido urbano. Considerando esse quadro, assinale a alternativa que expressa corretamente um princípio técnico associado à preservação de conjuntos urbanos históricos. Preservação de locais, né, importantes aí para a história de Minas. Vamos para a resposta, que é a letra C, que é o tombamento de conjuntos urbanos históricos. Você vai ver muitas vezes, pô, esse imóvel aqui foi tombado pelo patrimônio histórico, né? Então, tombamento de conjuntos urbanos históricos considera a integridade do tecido urbano, incorporando traçado viário, implantação no relevo, volumetria edificada e práticas sociais, de modo a assegurar a continuidade da leitura histórica do espaço. Interessante, né? Então, esses tombamentos, né, de conjuntos históricos urbanos, né, nos termos do IPAM, né, e da Carta de Veneza, considera a integridade do tecido urbano como um todo. Traçado viário, ou seja, ele vai considerar a questão da estrada, da rodovia, da via em si, relação com o relevo, os volumes construídos, como está escrito aqui na alternativa, espaços públicos principalmente, e práticas sociais que conferem significado ao lugar. Então, por exemplo, às vezes tem uma cidade, lá, por exemplo, aqui na minha cidade, Uberaba, existe um prédio que ele está ligado à cultura e ele foi tombado pelo patrimônio histórico, e lá nesse prédio, a prefeitura ela, né, utiliza ele como um centro cultural, entendeu? Então é isso. Bacana. Questão 42, resposta. Letra C. Vamos para 43, tá? A interpretação da trajetória econômica mineira
entre o declínio da mineração aurífera, mineração de ouro, e a consolidação de atividades industriais exige a consideração de diferentes temporalidades, articulações regionais e formas de mobilização de capital. Nesse quadro, analisa as proposições e identifica aquela que apresenta coerência com abordagens historiográficas sobre o processo de reconfiguração econômica em Minas Gerais nos séculos XIX e XX. Vamos lá, vamos para a resposta da letra B de bola. A expansão da cafeicultura em determinadas regiões mineiras articulou-se a redes de transportes e mecanismos de financiamento, contribuindo para a formação de circuitos regionais de acumulação que, em contextos específicos, favoreceram a diversificação produtiva e iniciativas industriais, tá? Então, vamos lá. Na história de Minas, mostra que a expansão do café, né, principalmente na zona da mata, que é lá no sul de Minas, no século XIX e XX, né? Então, Minas café, São Paulo mais envolvido com leite, né? Ali, por conta disso, articulou a construção, né, de ferrovias. E, uma curiosidade também, é um sistema bancário de crédito, né? Ali quando surgiu o crédito bancário, né? Então ali criou-se o que eles chamam aqui de circuitos regionais de acumulação. Em alguns casos específicos, né, o capital, né, gerado pelo café, né, o capital cafeeiro, ele favoreceu a diversificação produtiva e os primeiros núcleos industriais, principalmente lá em Juiz de Fora, né? Também é uma questão bem específica, bem regionalizada, tá? Muito interessante. Questão difícil também, tinha que papirar a fundo mesmo. Quem teve um bom material aí se saiu bem. Questão 44. Vamos lá. A diferenciação interna do território mineiro tem sido analisada por meio de categorias que evidenciam contrastes históricos na ocupação, nas dinâmicas produtivas e nas formas de organização social entre distintas regiões. No debate historiográfico, expressões como Gerais do Norte e Gerais do Sul remetem a configurações territoriais marcadas por trajetórias econômicas e culturais específicas. Considerando essas distinções, é a alternativa que apresenta uma interpretação coerente com esse quadro analítico. Gerais do Sul, Gerais do Norte. Resposta aqui é a letra D de dado. Ó. As Gerais do Norte associam-se à ocupação dispersa e atividades extensivas com redes de circulação menos integradas, enquanto as Gerais do Sul apresentam maior articulação econômica e inserção em circuitos mercantis mais amplos. A questão anterior já conseguia responder essa aqui, olha que interessante, já dava, né, uma base para você responder essa questão. Então, o norte de Minas, ele caracterizou pela pecuária extensiva, ocupação mais dispersa, a baixa densidade demográfica, tinha pouca população, né? E as redes de circulação eram menos integradas em relação ao mercado nacional. Né? Então, ela foi marcada mais por um isolamento, né? por estruturas de fazendas mais concentradas, né? Estruturas fundiárias. Né? Já o sul de Minas, região, né, da Zona da Mata, né? E desenvolveu, né, uma economia bem mais forte, né? Bem mais diversificada. A cafeicultura, né? O café, a articulação com São Paulo e Rio de Janeiro ali. Então, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro tinha bastante movimentação, né? Então tinha mais integração, mais giro, mais densidade demográfica, tá? Tinha um circuito mercantil mais amplo. Então, quando ele fala mais amplo, era Minas negociando com o Rio e com São Paulo, por exemplo. Já no norte era algo mais restrito. Show? Bom, vamos para a última questão
da matéria de ciências humanas, tá? A avaliação dos impactos ambientais da mineração em Minas Gerais envolve análise de processos ecológicos que ultrapassam a área diretamente explorada, afetando sistemas em diferentes escalas. Nesse contexto, determinados fenômenos associados à exposição de minerais sulfetados têm sido objeto de atenção técnica em estudos ambientais. Considerando esse quadro, assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses processos e seus efeitos, tá? Então vamos diretamente para a resposta. A resposta praticamente de química, né? A oxidação de minerais sulfetados expostos pela atividade mineradora pode gerar drenagem ácida, com liberação de metais potencialmente tóxicos e alteração das condições químicas dos corpos hídricos, né? Drenagem ácida de mina, né? O nome disso aqui. Então, um dos principais impactos da mineração de sulfetos, inclusive nós temos aqui a pirita, nós temos a calcopirita e a arsenopirita. Então, esses aqui são alguns minerais sulfetados, tá? E eles sofrem oxidação. Sulfato de ferro também, né? Tá presente dentro desses minerais, né? E a oxidação vai formar ácido sulfúrico, né? Que é hidróxido de ferro e ácido sulfúrico, principalmente. E ele dissolve, o ácido sulfúrico ele dissolve metal, né? Então ele vai dissolver os metais pesados, arsênio, mercúrio, chumbo, que contamina esses corpos hídricos, né? Bastante interessante. Então tem que fazer isso, porque senão você vai ter um alto índice aí de metais tóxicos, né? Principalmente mercúrio, chumbo. Quando a gente trabalhou em Brumadinho, né, a gente teve contato com metais pesados. E aí nós tivemos que fazer alguns exames específicos, a gente faz até hoje, né, devido à alta exposição. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, é só escrever no chat. Comentem, compartilhem, inscrevam-se. Ok? Grande abraço, até mais.